Muito bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário ao qual este vídeo está sendo visto. Hoje nós vamos apresentar um artigo sobre metais pesados provenientes de rejeitos de mineração e seus efeitos sobre a saúde e o meio ambiente. Então, basicamente, com o aumento nas concentrações de metais pesados no solo e na água, próximos às zonas de mineração, eles estão relacionados a processos químicos e biológicos que controlam a solubilidade, a disponibilidade e mobilidade desses metais. Então, os efeitos tóxicos dos metais pesados no ser humano vão estar associados a esses compostos orgânicos e inorgânicos formados que são determinados pela quantidade de metal envolvida e o tempo de exposição. Durante essa apresentação, a gente vai discutir mais sobre isso. O trabalho é composto por uma introdução, onde a gente vai contextualizar a poluição de metais pesados e seus impactos, toxicidade dos metais pesados, os efeitos em peixes, mamíferos e seres humanos, fontes de metais pesados e mineração, onde processos naturais e antrópicos que geram metais pesados no meio ambiente, comportamento e disponibilidade desses metais, falar um pouco sobre os metais, os fatores que influenciam a mobilidade e a biodisponibilidade e, claro, as conclusões, onde a gente vai falar sobre a atividade mineradora. Então, introduzindo. Bom, introdução. Como os metais pesados eles têm um grande histórico de poluição, a gente pode começar já desde a poluição do solo e da água pelos metais pesados. É um fator que afeta a qualidade do meio ambiente e a saúde dos seres humanos, já que tem um risco enorme de intoxicação. Nos últimos anos foram realizadas várias pesquisas com a finalidade de avaliar os impactos ambientais relacionados ao meio ambiente da concentração de metais pesados nos rios e no próprio solo. Então, esses metais são originários de processos litogênios e de atividades antrópicas, como a utilização de fertilizantes em zonas agrícolas, como a atividade mineradora, como o despejamento impróprio de lixo químico de fábricas. Ações antrópicas são responsáveis por de grande parte dessa contaminação de metais pesados no solo. Então, as ações antrópicas são responsáveis por adições de até 1,16 milhões de toneladas de metais por ano em ecossistemas terrestres e aquáticos em todo o mundo. E no Brasil, a mineração de níquel, ouro, ferro e outros metais de interesse comercial tem uma contribuição muito grande dos rejeitos que constitui como uma das principais formas de contaminação do solo e da água por metais pesados. Então, o aumento nas concentrações de rejeitos nos afluentes próximos às zonas de mineração são consequência direta dessas atividades. E nisso a gente também pode entrar na questão da mineração proibida, onde a gente não... onde essas minerações ocorrem de forma ilegal e logo não tem tanto cuidado assim e não tem a visão de preservar o meio ambiente. Então, esses processos químicos e biológicos que controlam a solubilidade, a disponibilidade biológica e a mobilidade desses metais, eles não existem, então gera muita contaminação. A redução dos impactos causados pela poluição do solo e da água é fundamental para a melhoria da qualidade ambiental e garantia de qualidade de vida, já que esses metais eles podem realmente trazer muitos problemas para os seres humanos e para o meio ambiente em que vive, já que afeta os animais do meio, afeta as plantas, afeta basicamente tudo. Então,
Vamos para o próximo. Objetivos. O trabalho tem como objetivo principal enfocar e discutir aspectos de estudo de metais pesados, como arsênico, cádmio, cromo e mercúrio provenientes de rejeitos de mineração. Alguns objetivos específicos: identificar as principais fontes de materiais pesados no solo e na água, analisar o comportamento e a solubilidade desses metais no meio ambiente, avaliar os efeitos tóxicos dos metais pesados nos organismos aquáticos, mamíferos e seres humanos e discutir os impactos da mineração na contaminação ambiental por metais pesados. Aqui a gente tem algumas fotos de alguns dos metais, e todos eles são muito bonitos. E o meu favorito segue sendo o mercúrio, apesar de que, como roraimenses, a gente sabe muito... Roraimenses, eu sou manauara, mas tudo bem. A gente sabe muito bem que a contaminação por mercúrio é uma coisa que ocorre muito por causa das minerações ilegais e tudo. Sobre os metais pesados. A definição. São metais com densidade relativamente alta e tóxicos em baixas concentrações. Podem ser encontrados naturalmente no ambiente ou introduzidos por atividades humanas. Fontes antrópicas, mineração e beneficiamento de metais, extração de ouro, níquel, ferro, rejeitos industriais, a queima de combustíveis fósseis, tudo isso gera metais pesados no meio ambiente. Toxicidade, os efeitos tóxicos dependem da quantidade do metal, o tempo de exposição, forma química do metal e via de exposição. Fontes naturais, processos geológicos naturais, intemperismo de rochas, lixiviação de solo, erosão natural. Então, fontes de metais pesados na mineração. Nós temos a extração mineral na lavra, que é o conjunto de operações realizadas visando a retirada de minério do depósito mineral. Pode ser manual ou altamente mecanizada, gera grande quantidade de matéria estéril. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que, dependendo do tamanho da extração mineral que ocorre, vai haver um descuido muito grande com os rejeitos e a própria... Só um minuto. Com a própria forma com que certos materiais são descartados. Em indústrias também isso ocorre, onde muitos não se importam para como o seu lixo químico vai ser descartável e acaba descartando ele em fontes como rios. E com o aumento da industrialização, cidades como São Paulo e Rio de Janeiro têm uma contaminação muito grande de metais pesados em seus rios, porque as empresas justamente despejam o seu lixo lá. Aqui em Roraima, a gente não tem um distrito industrial tão grande assim para isso já ser um problema. Mas, por exemplo, a gente tem um aterro sanitário que está em um lugar que não deveria estar, tem contaminação de metais pesados no lençol freático próximo ao aterro sanitário de Roraima, já tem vários estudos que apontam mercúrio em peixes no rio, por exemplo, do Curupira, que eu esqueci o nome do rio. Mas, enfim, vamos voltar para a extração mineral. Oi, Ju, princesa. Tá, beneficiamento. Tratamento de minério bruto para torná-lo adequado ao uso individual. Divide o minério em concentração e rejeitos contêm minerais de ganga não utilizados. Geração de rejeitos, a produção de resíduos sólidos e líquidos contendo metais pesados. O cálcio, rejeitos com cádmio acima do permitido. Ouro, contaminação por mercúrio e cianeto, como é o nosso caso. Carvão, drenagem ácida de mina. E contaminação ambiental. A dispersão de metais pesados no solo e na água. Processos erosivos e assoreamento. Assoreamento é maravilhoso, é tão divertido. Lixiviação de metais pesados por águas subterrâneas e contaminação de ecossistemas aquáticos. Então, agora a gente vai falar um pouco sobre a
comportamento e disponibilidade de metais pesados. Biodisponibilidade, fração do metal disponível para absorção pelos organismos, mobilidade e capacidade de transporte no solo e na água, fatores do solo, pH, matéria orgânica, CTC e minerais, condições ambientais, temperatura, potencial de redução, força iônica e forma química, estado de oxidação e compostos formados. Então, a disponibilidade dos metais pesados depende da presença do elemento na solução do solo, a qual é governada pela composição e pela reação dos sistemas, pelas condições de oxirredução e pela cinética das reações, que depende de características do solo e da tendência em formar compostos precipitados insolúveis e cooperativos com outros minerais, para formar complexos com matéria orgânica e adsorver outros minerais. De novo, eu falando sobre solos na minha vida, que maravilha. Então, embora o solo seja uma barreira natural de proteção para, por exemplo, aquíferos, os fatores da sua capacidade de reter metais pesados são extremamente complexos. Então, dificulta o entendimento e as possibilidades de previsão acerca do comportamento desses elementos, principalmente a longo prazo. Porque o solo que está sendo o tempo todo inserido, onde ele tá recebendo vários tipos de metais pesados, alguma hora ele não vai conseguir reter completamente e vai ir para lençol freático. Em Roraima, o lençol freático de Roraima, por exemplo, é muito raso, então é muito fácil chegar numa afluente, por exemplo. Toxicidade em organismos aquáticos. Arsênio, organismo truta arco-íris, acumula em tecidos, como o músculo ficando branco e a pele, 10 a 30 mg/kg na dieta. Cádmio, peixes marinhos e de água doce, malformações na espinha dorsal, redução da toxicidade com aumento de sais na água, variável conforme temperatura e oxigenação. Cromo, peixes e microcrustáceos, danos em tecidos, acúmulos em órgãos, alterações do sistema imunológico. Muito acúmulo de cromo localizado em órgãos como fígado e brânquias. Mercúrio, peixes de água doce e salgada, anomalias fisiológicas e bioquímicas, efeitos na reprodução. Cl50 entre 0,22 e 0,4 mg por litro cloreto de mercúrio. Oi, Ju! Meu gato. É meu gato. Então, os peixes, por serem consumidores e pertencerem ao nível superior de ecossistema aquático, eles acumulam grande quantidade de poluentes persistentes. E explica a grande importância desses organismos em testes de toxicidade. A presença dos metais como cádmio, mercúrio, cromo, arsênio no ambiente aquático pode afetar diretamente a saúde dos peixes e a nossa, que consumimos esses peixes. Então, os mecanismos que protegem os peixes contra a doença são os mais afetados. Então, quando a gente consome um peixe que consumiu muito mercúrio, a gente está consumindo mercúrio, a gente está consumindo um peixe que não tá legal, não vai fazer bem pra ele, não vai fazer bem pra gente, não faz bem pro meio ambiente, não faz bem pra ninguém, mas aqui estamos com mineração ilegal. Toxicidade em mamíferos e seres humanos. A gente tem o arsênio ganhando, o cádmio empatado ali com o mercúrio e o cromo perdendo. Isso não quer dizer que o cromo é inofensivo, por exemplo. Só quer dizer que o arsênio é muito pior do que o cádmio e o mercúrio. Então, os efeitos tóxicos dos metais pesados e compostos de metais são determinados pelo índice e o alcance que os metais ou os compostos se convertem em sua forma biodisponível. Ao ingressar no ambiente, os íons livres do metal podem ligar-se com a matéria orgânica, reduzindo a quantidade do que está biodisponível. Para seres humanos, os efeitos adversos causados pela exposição a metais pesados são relacionados com a exposição funcional do que com níveis
níveis gerais de metais pesados no meio ambiente. Então, isso se aplica tanto a trabalhadores do setor de mineração, quanto, né, trabalhadores do setor industrial e do setor agrícola. Então, as pessoas que utilizam compostos de metais pesados diretamente, as suas ocupações, no caso. O arsênio pode causar, por exemplo, lesões na pele, problemas problemas gastrointestinais, problemas no sistema circulatório e no sistema nervoso. Além de ser... Como é que é o nome? Ele é cancerígeno? Cancerígeno. Não, não é cancerígeno. Ele é carcinogênico. Carcinogênico. Então, o cádmio afeta rins, mas também fígado e sistemas imunológicos, ósseo e cardiovascular. O cromo hexavalente causa irritação no trato respiratório, ulceração e perfuração no septo nasal, além de ser potencialmente carcinogênico também, que é uma palavra chique para cancerígeno, se eu não estou enganado. O mercúrio afeta o sistema nervoso, causando sintomas como irritabilidade, perda de memória, insônia, terror e gengivite. Muito divertido o mercúrio. Mercúrio é ótimo. Quer dizer, não pode comer. Ninguém nunca ia deixar eu comer mercúrio. Porque só tem gente chata. Conclusão! Então, diagnósticos, identificação de áreas contaminadas, prevenção, remediação, sustentabilidade, enfim. Num resumo, a atividade mineradora vem desempenhando um papel muito importante na sociedade através dos tempos, mas essa exploração é extremamente prejudicial. É prejudicial para o meio ambiente e para a saúde dos seres humanos e para a saúde dos organismos aquáticos, porque essas explorações elas vêm sendo de forma não planejada e excessivamente exploratória, eu diria. Não tem controle, é só a gente ver os desastres que aconteceram, por exemplo, na barragem de Mariana, o que foi um desastre ambiental gigantesco que não é mais falado, mas deveria ser, porque é um exemplo enorme e basicamente continuam fazendo esse tipo de coisa sem nenhuma fiscalização e sem nenhuma consequência real para os culpados desse tipo de desastre que ocorre, que já tinha contaminação antes, só que aquele negócio aconteceu e aí explodiu tudo, basicamente, né? E enfim, por exemplo, é o que a gente tem aqui também, a mineração ocorre de forma desregularizada e totalmente exploratória, sem pensar em como ficaria com o meio ambiente, e aí a gente tem o resultado, que é contaminação de mercúrio no rio. Enfim, a mineração é um dos setores básicos da economia de qualquer país, então ela contribui de forma decisiva para a economia do país e para a qualidade de vida. Mas isso não quer dizer que a gente devia, né, explorar a terra até ela secar e não sobrar nada. Então, ela deve ser utilizada, os recursos naturais devem ser explorados, mas de forma consciente e sustentável. Tem que ser utilizada de forma que tenha responsabilidade social, utilizando os princípios de desenvolvimento sustentável. Então, a prevenção e a minimização. Desculpa, meu Deus. Então, a prevenção e a minimização causados sobre o meio ambiente são os melhores aliados em termos de sustentabilidade. E isso pode ocorrer quando há um planejamento e uma avaliação correta do impacto ambiental, tanto do início da lavra da jazida, como após até o fechamento da mina. Então, esse foi o meu trabalho. Espero que tenha entendido tudo. Eu quis resumir algumas coisas, eu não consegui encontrar os mecanismos de reações para esses metais pesados em reagindo no corpo humano, então eu não coloquei. Basicamente, eu quis
resumi bem aquele artigo, que foi o artigo dos metais pesados provenientes de rejeitos de mineração e seus efeitos sobre a saúde e o meio ambiente. Eu espero que tenha ficado tudo claro. E é isso.